Olá meus bigodudos e bigodudas queridas, bienvenue a Québec. E com esse, que é o hotel mais fotografado do mundo, e já dá para ter uma ideia do porquê. E eu cheguei a Quebec partindo de Montreal, peguei um voo de Lisboa a Montreal e Montreal para Quebec aqui de trem, um trem da Via Rail, que é um trem super bacana. Vou mostrar para vocês aí, passar umas imagens de algumas coisas, a paisagem, nevada, enfim, estamos no inverno, muito bonita também, imagino que no verão também seja bem bacana. E vamos conhecer então Quebec City daqui a pouco. E essa é a forma que eu escolhi para chegar em Quebec City. E acredito que vocês vão gostar também de fazer isso, muito mais prático, inclusive, do que um avião. E mais confortável do que de carro, em especial no inverno, para quem não tem muita experiência em dirigir na neve. E então, partindo de Montreal, chegamos 3 horas depois de uma agradável viagem de trem à belíssima Quebec City, cidade que foi fundada em 1608 pelo explorador francês Samuel de Champlain e é uma das cidades mais antigas da América do Norte, berço da colonização francesa no continente e capital da província de Quebec. Foram as linhas férreas, aliás, que causaram a construção de um dos maiores símbolos dessa cidade, como já já vocês verão. Desembarcamos na Gare du Palais e chegamos a essa cidade que parece uma pequena vila, de tão charmosa que é, mas na verdade tem numerosos 550 mil habitantes e desempenhou um papel central na história do Canadá, sendo capital da Nova França no passado e posteriormente da colônia britânica após a sua conquista em 1759. Conhecida por suas muralhas preservadas e arquitetura colonial, Quebec é um patrimônio mundial da Unesco e qualquer um que a visite entenderá rapidamente o porquê. Situada às margens do Rio São Lourenço, o que gera incríveis paisagens congeladas no inverno rigoroso da cidade, curiosamente, o seu nome deriva de uma palavra algonquina que significa estreitamento do rio, e suas fortificações lhe renderam o apelido de Gibraltar da América. Mas antes de qualquer passeio pela cidade, ou de falar sobre suas curiosidades, vamos vê-la lá do alto, do seu observatório. Esse passeio aqui do observatório aqui de Quebec vale bastante a pena. A vista lá de cima é espetacular, muito bonita, você vê tudo de longe. No inverno, não sei se é porque eu gosto muito desses lugares mais extremos, assim, você vê o rio todo congelado, os barcos passando no meio do gelo. E tem umas curiosidades lá, umas coisinhas também legais, você faz até um testezinho, se você quiser, claro, sobre as informações que você vai tendo ali no audio guide. Mas independente de você querer fazer esse testezinho, essa brincadeira, ter mais informação, só a vista por si só, já vale a pena, recomendo. Custa 14 dólares canadenses, vai dar uns 10 dólares americanos aí, eu vou colocar os preços aqui embaixo. Fica recomendado esse prédio aqui, você vê isso, você entra. E uma das curiosidades aqui de Quebec, eu não canso de olhar para essa paisagem, uma das curiosidades aqui de Quebec é que a região de Quebec, a província de Quebec, ou o estado de Quebec, como ficaria mais fácil para os brasileiros entenderem, nem parece tanto quando você olha no mapa, mas ela é do tamanho de Reino Unido e França juntos. Então é uma região bem grande. Da qual Quebec City, aqui, essa cidade, é a capital. E é uma capital que tem o francês como língua oficial. A região toda de Quebec, a província de Quebec, tem o francês como as línguas oficiais. E é bem interessante, porque você se sente como se você estivesse em um outro Canadá, em uma outra Europa. Na verdade, eu falei no vídeo de Montreal, e eu acho que se aplica a toda essa região aqui. É engraçado como em Montreal especificamente você passeia pelas ruas e você sai da Europa para os Estados Unidos num pulo. Um bairro é totalmente americano, o outro parece que você está na Europa de novo. Enfim, é uma cidade super interessante. E aqui, não, aqui ela é mais europeia. Inclusive, essa é a única cidade fortificada da América do Norte inteira. Uma característica, até pela história, pela idade, digamos assim, da povoação europeia,
que é uma característica bem europeia, né? E eu tô há pouco tempo aqui e vou te dizer que é, de fato, uma das cidades mais bonitas que eu já visitei, em especial no inverno. E vou agradecer mais uma vez aqui ao Vander, que deu essa dica, falou, você tá vindo aqui para Montreal, não deixe de ir em Quebec no inverno, que é uma das cidades mais bonitas que você vai conhecer nessa época do inverno. Melhor do que em Toronto, melhor que em outras regiões do Canadá que se pensa no inverno, especificamente. E ele estava certo. Valeu, Vander. Aqui onde eu tô agora é o Parque de Abraham, que tá um pouquinho coberto de neve. Tem um pessoal ali fazendo esqui de fundo, não sei se vai dar pra ver. E vou aproveitar que tá tudo assim branquinho de neve para dizer que Quebec deve ser uma cidade linda e fantástica, provavelmente com mais vida até no verão. Só que por que ela é, digamos assim, diferenciada no inverno? Porque no verão ela vai ser uma cidade linda, imagino eu. Vou voltar aqui no verão, em Montreal também, com certeza. Ela vai ser uma cidade linda, mas no inverno ela é uma cidade única. Pelas paisagens, pelo charme, por tudo. Então visitar no inverno vale muito a pena. Se você não gostar tanto de frio quanto eu e quiser evitar as temperaturas que eu peguei aqui, como menos 22, 23, que não vou mentir que atrapalha um pouco para você turistar, para você tirar uma foto, para você ficar caminhando pela rua, principalmente que aqui venta bastante, venha numa época em que o inverno já esteja menos rigoroso, mas de preferência que ainda tenha neve, porque eu garanto que vocês não vão se arrepender de conhecer essa cidade no inverno. E uma curiosidade aqui do Chateau também, que ele foi construído por uma empresa ferroviária, né, de transporte ferroviário, a Canadian Pacific Railway, para incentivar o turismo da região. Então ela estava construindo as ferrovias e nesse caminho ela ia construindo hotéis, não é só esse aqui que foi construído pela Canadian, e ele é um deles, nesse caso específico, para incentivar o turismo de luxo. Fizeram um trabalho muito bem feito, vale dizer. E, obviamente, que um hotel como esse, o hotel mais fotografado do mundo, já foi visitado por várias celebridades, inclusive a rainha da Inglaterra, e tantos outros nomes aí conhecidos. E ele foi fundado em 1893. Já tem aí muito mais de 100 anos. Está muito bem conservado. Não sei se eu já mostrei, vou mostrar ainda algumas imagens lá de dentro do museu. E como não poderia deixar de ser, uma das coisas estranhas desses pontos turísticos que a gente visita às vezes, o primeiro que me chamou muita atenção foi lá na Sagrada Família em Barcelona. Tem um Starbucks aí dentro. Um monte de coisa histórica, um monte de coisa de rei da Inglaterra, enfim, da monarquia. Da Inglaterra não, desculpa. Da monarquia francesa. Da Inglaterra também. E um Starbucks. E aproveitando que nós estamos aqui, em frente ao Chateau Frontenac, vamos lá entrar nele. Porque apesar de ser um hotel, e eu não estar hospedado lá, você pode visitar, tem um bar, tem um restaurante, e não só, tem um museu aí do próprio Chateau Frontenac, que é a história desse castelo é bem interessante, a gente vai conhecer um pouco mais agora. O Chateau Frontenac foi inaugurado em 1893 e é certamente um dos hotéis mais icônicos do mundo, não à toa é o mais fotografado, situado no coração do Vieux Québec, ou da Velha Quebec. Seu design foi inspirado nos castelos franceses da região do Loire e, além da visita de celebridades que eu já mencionei, foi sede de encontros históricos, como a Conferência de Quebec durante a Segunda Guerra Mundial, sendo que qualquer um pode visitar o museu que existe lá dentro e exibe objetos históricos, além de oferecer passeios guiados que revelam curiosidades sobre figuras famosas que já se hospedaram ali. Aliás, se você quiser se hospedar nele, é possível, desde que esteja disposto a pagar, em média, R$ 900 pela diária. E antes de falar sobre o que fazer em Quebec e também trazer algumas dicas de restaurantes pela cidade, vamos fazer a visita a um dos seus principais e mais impressionantes pontos turísticos, as Cataratas de Montmorency, que fica a aproximadamente 12 km do centro de Quebec e conta com 83 metros de altura. E essa ponte aqui atrás de mim é a ponte que leva para Montmorency, as Cataratas de Montmorency, e é bem bonita, vale a pena a visita aqui, seja no verão, seja no inverno. Eu vou passar enquanto eu falo aqui umas mensagens para vocês, porque você tem um visual não só das cataratas, que impressiona mais do que pode parecer à primeira vista, como você tem uma vista linda para a ponte, como para Quebec, a uma distância maior. E tem umas atividades aqui no verão, no inverno quase todas ficam fechadas,
muito legais para você fazer no entorno aqui dessas cataratas, tanto na parte de cima como na parte de baixo. E uma delas é tipo uma tirolesa. Essa eu fiquei com vontade de fazer, mas no inverno tá fechado. A vantagem do inverno é que para passear por aqui você não precisa de ticket, você não precisa pagar. Então, uma coisa que sempre tem vantagem, né? Tudo sempre tem seus ônus e bônus. E uma coisa legal aqui do inverno, não sei se é porque eu gosto disso, tenho que ficar repetindo isso às vezes, é a cena da cachoeira quase toda congelada e ela cai numa espécie de buraco que você ainda vê a água e depois fica tudo, você não sabe se é neve, se é gelo e pra onde tá indo aquela água. É bem impressionante. Faz 23 anos, ou 24, que eu vi a neve pela primeira vez. Morava aqui pertinho, inclusive, em Michigan. Uma cidadezinha pequena, de 2.000 habitantes em Michigan, nos Estados Unidos. Mas não tem jeito. É muito bonito. É muito aconchegante. É muito gostoso. A neve. E um efeito que eu volta e meia falo aqui no canal. Eu não sei se todo mundo se atenta, mas que a neve é super acústica. Então a sensação que dá é que todo o barulho da cidade diminui e fica uma paz assim, muito legal. Eu gosto demais. Agora vamos àquilo que vocês sempre querem saber, que é o que visitar, o que fazer e o que comer em Quebec. Além das cataratas e do Chateau Frontenac, claro, outra coisa legal a se fazer é passear pela Rue Saint-Jean e seus inúmeros restaurantes, e pela Rua Grand Allée, também repleta de lindos bares e restaurantes com culinária do mundo todo. Além disso, não deixe de pegar o funicular, que fica bem em frente ao Frontenac, ou descer a pé mesmo, e visitar a parte baixa da cidade, com sua charmosíssima Rue du Petit Champlain e tantas outras ruelas super bonitas na região. Além da Place Royale, considerado o coração histórico da cidade, já que foi lá que ela foi fundada. E claro, não deixe de visitar também a Citadelle de Quebec, que é a maior fortificação britânica construída na América do Norte, sendo possível, inclusive, assistir a troca de guarda por lá, se você for no verão. Os amantes do Natal não podem deixar de visitar uma das lojas temáticas mais bonitas, a La Boutique de Noël de Quebec, que fica na Rue du Bois, e também aproveitar para visitar a Catedral de Notre-Dame de Quebec. Simplesmente andar pela cidade já vai ser um passeio sensacional, porque a arquitetura e o charme de Quebec é realmente de encantar. Dentre os restaurantes, eu recomendo um de nome lindíssimo, não sei porque eu acho isso, que é chamado de Chez Victor, que me foi indicado pelo Wanda, inclusive. Além do Chez Boulet, o La Bouche, que são um pouco mais sofisticados, e das cafeterias Café Olive e a charmosíssima Le Petit Dep. Mas no final, vá com fé, vai se comer muito bem na cidade. Não precisa se prender a indicações. O que realmente não pode deixar de provar, estando no Canadá, é o Tir de Rable sur la Neige, ou seja, um pequeno picolé de maple syrup, ou xarope de maple, feito na neve. Maple syrup, que é o famoso xarope canadense, talvez mais conhecido por ser utilizado muito pelos americanos em suas famosas pancakes e que faz até mesmo parte da bandeira canadense. Eu ia filmar eu comendo, mas esse negócio gruda bastante. Agora, delicioso de fato, vale a pena. Vê carinho, mas vale a pena. Coisinha desse aqui vai ser $3, $4, $2, depende de onde você tá. Normalmente em ponto turístico, né? Porque é algo meio turístico. Mas quem gosta de maple syrup, vale muito a pena. Para se hospedar, eu recomendo a região da Vieux-Québec, que é a região que eu fiquei, inclusive, muito próximo à Rue Saint-Jean. Inclusive, recomendo o hotel que eu fiquei, o Monsieur Jean. Excelente hotel e, ao menos no inverno, não estava tão caro.
Um detalhezinho bobo, mas que eu achei legal desse hotel que eu tô aqui em Quebec, acabei de chegar, é quando você faz o check-in, eles dizem que tem um diamante escondido aqui no quarto e que se você achar esse diamante, basta levar na recepção que eles vão trocar por algum brinde, um prêmio, enfim. Eu já achei, não vou fingir que tô procurando aqui agora, até para não mostrar onde é e perder a graça para quem por acaso se hospedar aqui. Mas esse é o diamante, já a gente vai ver pelo que eles vão trocar esse diamante. Essas imagens que eu vou passar agora aqui no canal, agora nesse vídeo, é pra você que não sai de casa muitas vezes para correr, para fazer um exercício, que diz que tá chovendo, que tá calor, que tá frio, etc. Olha como o pessoal corre aqui a menos 20 graus de sensação térmica. Hoje, inclusive, está um pouco mais quente, esquentou. Um pouco mais quente significa que saiu aí dos menos 20, menos 18, menos 22 para zero. Agora está menos 1. E 0 graus já é tranquilíssimo. Eu tô até com roupa demais aqui para passear, porque é realmente tranquilo. Se você tiver, obviamente, vestido adequadamente para o 0 grau. O que eu falo do menos 20, mais de menos 20, né? Menos 22, 23 ou até menos 18. É porque mesmo você todo vestido, primeiro que você tem que cobrir a pele inteira para evitar que queime a pele, para evitar danificar a pele. E acaba, né, que você fica todo coberto e fica mais difícil até de você passear e aproveitar a cidade. Mas olha que cidade charmosa no inverno. Seja qual for a estação, Quebec City não é apenas um destino, é uma experiência inesquecível que combina história, cultura e paisagens deslumbrantes, e que merece, com certeza, entrar no seu planejamento de viagem se você for ao Canadá. E ela fica pertinho de Montreal, uma cidade bem maior, diferente, mas também muito interessante, que você pode conferir nesse vídeo aqui. E ambas também têm excelentes estações de esqui nas suas proximidades, que você também pode conhecer clicando nesse outro vídeo aqui. Um abraço e até a próxima viagem, bigodudos e bigodudas queridas.